Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo 32 até o versículo 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus, no entanto, respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu fui enviado. Amém? Somente até aqui os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Amados, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, depois de ter efetuado diversos milagres, algumas curas, enquanto ele ainda estava deitado, descansando do seu dia, alguma coisa incomodou o mestre. Alguma coisa estava perturbando o nosso mestre, de modo que ele não conseguiu ficar deitado, descansando na sua cama. A palavra do Senhor nos diz que ele decidiu então se retirar por um momento e buscou um lugar deserto para orar e para falar com o Senhor, com seu Pai. E do meio da madrugada também alguns dos discípulos perceberam que Cristo não estava mais presente ali naquele lugar. E eles acordaram um ao outro dizendo: olha, o mestre não está aqui. E eles ficaram preocupados e começaram então a procurar pelo mestre. Procuraram na casa, não encontraram. Mas quando eles então encontram o Senhor, eles dizem: olha, mestre, todos estão te procurando. Os discípulos estavam preocupados com Jesus, mas a resposta de Cristo para a preocupação dos discípulos é que nos faz refletir. Enquanto os discípulos estão dizendo: olha, mestre, nós estávamos preocupados com o Senhor, porque o Senhor saiu de casa e não nos avisou para onde ia. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: temos que ir para outro lugar. Existem povoados que eu ainda não alcancei. Existem cidades vizinhas em que eu ainda não preguei a palavra de meu Pai. A preocupação do Senhor naquele momento era com as almas que ainda não haviam alcançado a palavra de Deus. A preocupação de Jesus naquele momento era com as almas que ainda não ouviam, que não tinham ouvido a mensagem do Senhor. Eu entendo que alguém que se dispõe a orar, quando eu leio esse texto, eu entendo que alguém que se dispõe a buscar ao Senhor em oração é alguém que será direcionado por Deus a alcançar vidas. Jesus está orando. Ele estava em casa, mas o Espírito Santo o incomodou. Ele estava deitado, descansando de um dia de pregação, de curas, de milagres, mas o Espírito Santo começou a falar com ele: olha, você precisa orar, você precisa me buscar, eu tenho algo para falar contigo.
Enquanto o Senhor está buscando a Deus, falando com o Pai, é revelado então o motivo pelo qual o Espírito Santo estava incomodando. Quando ele se levanta, ele diz: eu preciso pregar. Existem lugares em que eu ainda não levei a mensagem de meu Pai. Existem cidades em que eu ainda não anunciei o Evangelho do meu Pai. Essas pessoas ainda precisam ouvir a minha palavra. Vamos para outros povoados. Uma pessoa que se dispõe a buscar ao Senhor, que é cheia do Espírito Santo, ela será levada por Deus à pregação do Evangelho. Ninguém que está cheio do Espírito Santo será capaz de se conter ao perceber que existem almas que estão sendo levadas cativas pelo inimigo. O Espírito Santo estava incomodando Jesus para que ele continuasse a sua mensagem, para que ele continuasse o seu trabalho, a sua missão. O que é que tem nos incomodado nos últimos dias? O que é que tem tirado o nosso sono, que nos perturba durante a noite? Será que são as almas sedentas lá fora? Ou nós temos passado a nossa vida preocupado com as coisas deste mundo? O apóstolo Paulo diz que para os cristãos, aqueles que se preocupam com as coisas deste mundo são os piores dos miseráveis. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que nos esquecemos que vidas estão sendo ceifadas, que Satanás tem ceifado vidas, jovens, crianças, adultos estão perecendo, enquanto a igreja muitas das vezes tem se calado, não tem realizado a obra do Senhor. Aquele que tem uma vida de oração, aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ela será levada a se compadecer das almas que estão lá fora. Quando o Senhor nos contou a parábola do bom samaritano, para os judeus da sua época, ele disse: olha, havia um certo homem que foi assaltado e foi deixado à beira do caminho machucado. Enquanto aquele homem estava deitado, caído no chão, passou sobre ele um sacerdote. O sacerdote olhou para aquele homem, mas não tinha amor no seu coração, não se compadeceu daquela vida que estava ali agarrada. E a figura do sacerdote é uma figura que deveria se compadecer do seu próximo. A figura do sacerdote é uma figura de alguém que deveria estar cheia do Espírito Santo de Deus. Mas ao ver o homem caído no chão, ele simplesmente passou direto. Não havia temor de Deus em sua vida, não havia compaixão do Senhor em sua vida. O Espírito Santo de Deus não habitava no seu coração. O Senhor vai dizer também que vai passar um levita pela mesma estrada, vai olhar para o homem caído no chão, mas não vai se compadecer daquela alma, mas não vai se compadecer daquela vida. Assim somos nós quando estamos lá fora da igreja. Passamos por diversas vidas que estão desgarradas, que estão sendo destruídas pelo inimigo, mas não temos uma palavra de motivação para aquela pessoa. Não temos muitas vezes coragem de chegar naquela pessoa e anunciar o Evangelho de Deus para aquela alma. Mas o Senhor vai dizer que vai passar um samaritano. O samaritano para os judeus era o inimigo dos judeus. Era alguém que jamais estenderia a mão para um judeu. O samaritano, na sua mentalidade, na sua cabeça, um samaritano jamais pararia para ajudar um judeu, porque eles eram por si só inimigos, não falavam um com o outro, e ainda ambos se sentiam superiores um ao outro. O samaritano ajudar um judeu, estender as mãos para um judeu, jamais isso iria acontecer. Mas o Senhor disse que quando aquele homem viu quando o samaritano olhou
e viu aquele homem caído no chão. Ele derramou azeite em suas feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, o levou a um hospital e pagou o preço pelas suas feridas e pelo seu tratamento. Aquele homem estava cheio de Deus. O Espírito Santo habitava em seu coração, de modo que ele conseguiu se compadecer daquele homem que nem pertencia à sua nação. Era um estrangeiro, era um inimigo. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas para ele não importava se aquele homem que estava caído no chão era um judeu, era um sírio, ou seja lá qual fosse a sua nação. Para ele o que lhe importava era uma alma que estava sedenta e caída no chão e que precisava de ajuda. A única que importava para aquele homem que estava cheio do Espírito Santo é: eu preciso ajudar essa pessoa que está aqui. Eu não posso simplesmente passar, olhar esse homem caído no chão e não estender a minha mão para ajudá-lo. A igreja precisa acordar para se compadecer das almas que estão sendo destruídas lá fora. Nos tempos da igreja primitiva, a igreja estava crescendo de uma forma muito grande e que algumas demandas começaram a sobrecarregar os apóstolos. Em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos, eles sugeriram então que se levantassem diáconos, homens cheios do Espírito Santo do Senhor, para que eles cuidassem das demandas da igreja, para que os apóstolos se dedicassem exclusivamente à oração e à palavra. Essa era a coisa primordial na vida dos apóstolos. Eles precisavam se dedicar a duas coisas, porque elas estão ligadas. A oração vai te levar a ter compaixão das almas. A oração vai te capacitar a pregar a palavra de Deus. E aquele que prega precisa orar para estar capacitado. Então os diáconos foram instituídos, ao passo que os apóstolos se dedicavam à oração e à pregação da palavra. Nós vemos mais uma vez a oração e a palavra estando presentes juntas. Quanto mais eles oravam, mais eles eram impulsionados pelo Senhor a pregar o Evangelho. Quanto mais eles buscavam a Deus em oração, mais o Espírito Santo os capacitavam para pregar a palavra do Senhor. Mais o Espírito Santo os encorajavam a anunciar o Evangelho. A igreja que se propõe a orar é uma igreja envolvida com missões. É uma igreja que estará sempre buscando pelas almas que estão lá fora. Aquele que se propõe a orar é alguém que estará sensível à vontade do Senhor. Os seus ouvidos estarão sensíveis ao Espírito Santo. O seu coração estará sensível à vontade do seu Pai. Eu estava orando e o Espírito Santo estava dizendo para ele: olha, você precisa pregar a nações que você ainda não pregou, a cidades que ainda não ouviram a tua palavra, a pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Nós precisamos buscar mais ao Senhor em oração. Nós precisamos nos buscar mais a Deus em oração, porque ela nos torna sensíveis à vontade de Deus. Qual é a nossa preocupação nos dias atuais? Qual será a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que estamos preocupados? Será que estamos sendo sensíveis à preocupação do Senhor? Será que nós somos sensíveis à preocupação de Deus? Ou estamos simplesmente vivendo a nossa vida para realizar os nossos sonhos e as nossas vontades? Os nossos objetivos, os nossos desejos. O Senhor disse: olha, assim como os meus caminhos são mais altos que os céus, com os seus caminhos, assim também a minha vontade, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. A vontade do Senhor nem sempre é a nossa.
Às vezes o desejo do Senhor nem sempre será o nosso desejo. Precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, porque Ele irá nos guiar, porque Ele irá nos direcionar a realizar a missão do Senhor. Ele nos guiará a realizar a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que a igreja esteja íntima do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz a Timóteo: isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e para a humanidade, que a humanidade se salve, que ela reconheça o Senhor como seu Salvador. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho aqui na terra, para que a humanidade reconheça que Cristo é o Senhor e através do seu sacrifício ela se salve. Será que nós temos sido? Estamos sendo parecidos com Deus, parecidos com o bom samaritano? Ou somos mais parecidos com aquele sacerdote levita que não teve coragem de estender as suas mãos, que não se compadeceu daquele homem? Certa vez, Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, e nessa viagem a Bíblia do Senhor diz que era necessário passar por Samaria. Mais uma vez, na cidade dos samaritanos. A necessidade que não se dá por causa da região, mas porque havia um propósito, mas porque Deus havia colocado um propósito no seu coração. E no meio do caminho o Senhor parou, a Bíblia diz que no poço de Jacó, e era por volta de meio-dia. E o Senhor havia ordenado que os seus discípulos fossem comprar alimento. E o Senhor está sentado ali naquele poço, quando de repente vem uma mulher tirar água do poço. Ela pega o seu jarro ou o seu cântaro, coloca sobre aquele poço. E quando ela tira a água, o Senhor olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Ela é mulher e ela é samaritana. E eu já disse aqui que os samaritanos tinham uma rivalidade entre si. Ambos se sentiam superiores a si mesmos. E a resposta da mulher para o Senhor, ela é um tanto dura. Ela vai dizer para o Senhor: como sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana água para beber. O que ela está querendo dizer com essa frase é: olha, você é inferior a mim. Como você se sente, como você sendo judeu que é inferior, tem coragem de se dirigir a mim. Como é que nós reagimos como nós somos tratados com dureza ou com desprezo? Como é que nós que somos cristãos, que dizemos seguir a Deus, reagimos quando as pessoas estão lá fora, nos tratam com desprezo, nos humilham? Será que ainda assim nós seremos capazes de oferecer, de ter uma palavra de amor para essas pessoas? Será que nós seremos capazes de oferecer a outra face conforme o Senhor nos ordenou e nos ensinou na sua palavra? Ou iremos permitir que o nosso velho eu, que a nossa carne nos tome conta da nossa reação naquele momento? A palavra do Senhor para aquela mulher é: mulher, se tu soubesses quem te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus estava dizendo para aquela mulher: se você soubesse quem sou eu,
Se você soubesse quem é o que fala contigo nesse momento, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus pediu água do poço, mas Ele está oferecendo para ela água muito melhor. Ela vai olhar para o Senhor e ela vai ver que Ele não tem um jarro, Ele não tem um cântaro, Ele não tem uma corda, o poço é fundo. Ela vai dizer: o poço é fundo, não tem como você retirar água. Como me darás dessa água? E o Senhor continua oferecendo para ela: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede antes. Jesus continua dizendo para aquela mulher: olha, eu estou disponível para você. Jesus continua dizendo: olha, a água que eu lhe der. Jesus está oferecendo algo para aquela mulher. E não é algo comum. Ele está dizendo: olha, a água que eu lhe der. Às vezes procuramos algo em coisas que não são capazes de saciar a nossa sede. O mundo lá fora está à procura de algo que não é capaz de saciar, que não é capaz de preencher o vazio que existe no seu coração. Jesus está dizendo: olha, o que eu tenho para te oferecer, ninguém mais vai te dar. A água que eu tenho para te oferecer, você não encontra em lugar nenhum. O poço era de Jacó. Aquele poço pertencia aos seus pais, aos seus antepassados. Mas Jesus está dizendo: olha, quem beber do poço de Jacó vai ter sede, vai ter que voltar aqui mais uma vez para beber água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que se deixar ser preenchido pelo Espírito Santo, Jesus tem algo para oferecer que ninguém mais tem. Jesus tem algo para preencher nossos corações que não pode ser preenchido por nada neste mundo. E Ele continua dizendo: mulher, aquilo que eu tenho para te dar vai transformar a sua vida. Aquilo então mexeu com a mente dela naquele momento, de modo que ela então aceitou a palavra do Senhor. Porque embora ela tivesse falado com Deus de uma maneira dura, o Senhor foi quebrando aquela armadura dela, foi quebrando aquela parede de inimizade. E agora ela vai dizer para o Senhor: olha, Senhor, dá-me desta água para beber, para que eu não precise mais vir aqui beber desta água. Jesus estava simplesmente preparando o caminho para a sua mensagem. Ele olha para ela: vai, chama o seu marido e volte aqui. Ela diz: eu não tenho marido. Aí o Senhor vai revelar aqui neste momento a sua vida para aquela mulher. Já disseste bem em não ter marido. A verdade é que já tiveste 5, e o homem com quem agora habitas não é o seu marido. Naquele momento ela tem um choque de realidade, diz: olha, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, crê-me, em que chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E Ele vai dizer: essa hora é agora, porque o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí ela vai olhar para o Senhor e vai dizer: olha, eu sei que quando o Messias vier, Ele nos revelará estas coisas. E pela primeira vez na palavra do Senhor, o Senhor vai dizer com todas as letras: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus vai se revelar àquela mulher de uma forma tão grande, que a sede
sede daquela mulher passa. A sede física dela não existe mais. E nem também a sua sede espiritual. Porque aquela mulher era uma mulher sedenta por Deus. Quando ela pergunta ao Senhor a respeito de adoração, ela está revelando o desejo do seu coração. Ela enxerga que o Senhor é um profeta. Se eu estou diante do profeta, vou aproveitar a oportunidade para saciar a dúvida que existe no meu coração. Aonde se deve adorar ao Senhor? Aonde eu devo adorar ao Pai? Aonde é que eu posso me prostrar e adorar ao Senhor? Talvez naquele momento aquela fosse a sua maior sede, a sua maior vontade, o seu maior desejo. Aonde eu devo adorar ao Senhor? E Jesus vai falar algo para ela de uma forma tão grande, que ela vai deixar ali o seu cântaro, vai voltar para Samaria e vai começar a clamar para as pessoas que estão ali: olha, eu conheci um homem, eu conheci um judeu que não é como os outros judeus. Ele falou comigo com amor. Ele me revelou as minhas falhas sem me acusar. Ele revelou toda a minha vida. Será que Ele não é o Cristo? Será que Ele não é o nosso Salvador? Ela começa a anunciar na cidade: olha, eu encontrei um homem que talvez possa ser o nosso Salvador. E a Bíblia diz que os samaritanos então foram procurar Jesus. Os samaritanos então foram atrás do Senhor, quiseram saber quem era este homem, que mensagem é essa que ele tem para pregar. Jesus usou uma mulher para alcançar os samaritanos. Os 12 discípulos estavam ali com ele, não naquele momento, porque Jesus havia os enviado para comprar comida, de modo que ele pôde ficar sozinho com aquela mulher samaritana. Os discípulos chegam mais ou menos no meio da conversa, mas não tem coragem de interrompê-lo. Ele poderia ter usado os discípulos, mas ele preferiu primeiro alcançar uma mulher samaritana, para que esta então alcançasse os seus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer então que os samaritanos foram buscar Jesus, e eles insistiram para que Jesus ficasse com ele mais 2 dias. Eles começaram a ouvir a palavra do Senhor, e talvez quando o mestre falara: eu tenho que ir, eu tenho que alcançar outros povos, eles então disseram: não, por favor, fica conosco mais um pouco, nós queremos te ouvir mais, nós queremos ouvir mais a tua palavra, nós estamos gostando disso. Estavam sedentos pelo Evangelho, porque os judeus os excluíram. Mas o Senhor não exclui ninguém. O Senhor não exclui ninguém do plano de salvação. Enquanto os judeus excluíram os samaritanos da adoração de Israel, o Senhor estava dizendo: olha, eu vim também para salvar os samaritanos. Eles fazem parte do meu plano de salvação. Não há registro de milagres em Samaria. Não há registro do Senhor levantando aleijados em Samaria. Não há registro do Senhor curando cegos em Samaria. Mas os samaritanos vão dizer, no final deste capítulo: agora nós cremos que este é o Salvador do mundo. Não pelo que tu dissestes, mas porque nós o ouvimos e cremos que este é o Salvador do mundo. Não exclua ninguém do plano de salvação do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor para estar entoando o hino. Enquanto a equipe de louvor louva,
Nós iremos fazer uma oração mais uma vez. Nós iremos orar ao Senhor, nós iremos levantar um clamor neste momento. Nós louvamos aqui agora há pouco aquela música Clamo Jesus. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que em teu nome os demônios seriam expulsos, que em teu nome os enfermos seriam curados. Há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus. E a igreja precisa clamar o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a clamar o nome do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o Jardim Gá, sobre o Jardim Zuleika, sobre as nações. Nós iremos clamar ao Senhor neste momento, para que Deus venha levantar ceifeiros. O Senhor disse: olha, clamai ao Senhor da ceifa, para que vos envie ceifeiros, porque a obra, porque a colheita, ela já está pronta, mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que estão dispostos a pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Por isso eu te convido mais uma vez nessa noite a se colocar de pé, a ser um profeta de Deus nessa geração, a ser um profeta de Deus no Jardim Zuleika, a ser um profeta de Deus na sua casa e na sua família, e a clamar ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos, clame ao Senhor neste momento. Pai Santo, Pai querido, oh Deus, aqui estamos mais uma vez na tua casa, meu Deus, para clamar, Senhor, o teu santo nome. Pai, nós nos colocamos aqui neste lugar e nós cremos, ó Pai, no teu nome. Nós queremos que há poder, ó Pai, no teu santo nome. Nós queremos que há poder, ó Pai, na tua palavra, a autoridade, ó Pai, no teu nome. Pai, nós queremos clamar nessa noite, Senhor, sobre o Jardim Zuleika. Ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, não estão sendo levadas, ó Pai, pelo inimigo. Quantas pessoas, ó Pai, não estão sendo enganadas, Senhor, por Satanás. Pai, nessa noite nós queremos levantar um clamor, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelo Jardim Zuleika. Nós oramos pelo Brasil. Nós oramos, Senhor, pelas nações, ó Pai. Em nome de Jesus. Pelas nações, ó Pai, que são perseguidas, ó Pai, por anunciar o teu Evangelho. Esperança e liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, há pessoas pregando a tua palavra, Senhor, no mundo afora. Nações que foram proibidas, Senhor, de falar o teu nome. Nações que foram proibidas, ó Pai, de anunciar a tua palavra, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha levantar profetas. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha levantar homens, mulheres de Deus, para anunciar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os jovens, ó Pai. Repreende a enfermidade. Pai, nós queremos nessa noite clamar a Ti, ó Pai, contra a depressão. Nós queremos clamar a Ti, meu Pai, contra a ansiedade. Jesus, eu quero declarar teu Vida de nome jovens, vida de crianças, Senhor. sobre toda mente e depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Como Jesus. Nós queremos, ó Pai, que há poder no teu nome, ó Pai. Há poder para Teu curar, há nome poder é para salvar, há poder para libertar, há poder para transformar. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite. Teu nome é vida. Liberta, meu Pai, aqueles que estão aprisionados, Destrói Pai, cadeias, dissipa as quebra as correntes, trevas, ó Pai, nessa noite. Quebra as cadeias, ó Pai, nessa noite. Nós ordenamos nessa noite, ó Pai, que as armadilhas, que as Teu ciladas, ó nome Pai, do é inimigo venham cair por terra. é poderoso. Alcança as Teu almas. nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem
coragem, ó Pai, nos trazer a fortalece, nos sua capacita, meu Pai. sobre sua família. Nós invocamos o teu santo nome, Clamo Pai, sobre a nossa santo nome, família, sobre a nossa casa, ó Pai, sobre a sua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, alcança as nações, ó Pai, alcança as pelas cidades, ó ruas, Deus. Levanta o nome pregadores, de levanta Jesus. missionários, ó Deus, para anunciar a tua Sobre a evangelho, para escuridão anunciar a tua Ele palavra, vai Senhor. trazer a Em nome de sua Jesus, luz. nos capacita, Senhor. Sobre Nos sua fortalece, ó Pai. família, Em nome de Jesus. clamo santo nome Jesus. Ore pela sua casa, ore pela sua parentela nessa noite. Clame o nome de Jesus nesse lugar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Jesus, Ele é bom, é maravilhoso. Glória a Deus. Poder se assentar louvando e adorando a Jesus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Que Deus continue abençoando a vida do diácono Tiago. Uma bênção a palavra do Senhor. E nós estamos firmes nesta caminhada, amados. O nosso objetivo é ganhar almas para o reino.